Nós vamos então iniciar o nosso estudo nesta manhã e durante o mês de julho teremos na escola bíblica um livro que é um livro extraordinário e é um livro um pouco esquecido. Não é tão habitual ouvir-se pregações ou estudar-se o livro que nós vamos então procurar aprofundar ao longo de 4 domingos, e é o livro de Ruth. Eu não sei se já estudou o livro de Ruth alguma vez. Talvez as irmãs tenham um olhar mais atento para o livro de Ruth, por tudo o que ele significa, mas nós vamos descobrir juntos a beleza deste género literário que é muito interessante, que hoje é chamado de novela. Novela não tão, talvez, como a Globo faz, não é? Ou essas emissoras, não é? A SIC também fazia umas novelas cheias de açúcar. Não essas histórias dessa forma, mas o género literário que nós vamos encontrar em Ruth tem esta história envolvente a partir do drama familiar que nos leva a compreender muitas lições, muitas aplicações para a nossa vida, sobre quem Deus é, sobre como enfrentar as lutas e as dificuldades da nossa vida, por outro lado, e também aprendermos juntos sobre a resposta às circunstâncias e como Deus age na história humana, nas histórias que são aparentemente tragédia, mas que Deus tem o poder de transformar em belas histórias de redenção. Então convido-vos a abrir comigo lá no livro de Ruth, e nós vamos então hoje estudar o capítulo 1, o primeiro dos capítulos, que são 4, e a cada domingo vamos então aprofundar esta história extraordinária que tem como protagonistas 2 mulheres, Noemi e Ruth. Então, venha comigo para assim buscarmos ouvir a voz do Espírito nesta manhã. E esta é a nossa oração. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale ao meu coração, ao coração de cada um de nós aqui. E muito obrigado pela bênção da sua palavra. Muito obrigado por este dia. Dependemos do Senhor para compreender a sua palavra. E oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. 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 Eu espero que estejam tão entusiasmados como eu para destrincharmos. Esta é uma palavra que eu gosto, porque é olharmos o texto e aprofundarmos aquilo que o texto nos dá de uma forma expositiva. Então, é mergulharmos naquilo que está no texto e que Deus vai usar para a nossa compreensão, mas também não apenas para compreendermos a palavra, mas para que ela se torne prática, vida em nós. Uma Bíblia fechada, ela não tem poder, mas uma Bíblia que é estudada, ela tem esse poder extraordinário de transformar. E é isso que Deus faz quando lemos e estudamos as Escrituras com esse desejo, como discípulos, de obedecer ao Senhor. Então eu vou começar então a primeira parte do nosso texto e nós vamos dividir então o primeiro capítulo nos diálogos que temos na sequência do nosso texto. Eu vou ler então o verso 1 e
nós vamos ler neste primeiro momento o verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui no nosso primeiro bloco aqui do texto do capítulo 1. E começa então, se nós pensarmos num teatro, nós temos os personagens que estão no centro do palco da história e o narrador, que ao longo do livro de Ruth vai ajudar-nos a compreender então as diversas etapas desta história. E ela começa então com a descrição do motivo da migração. E é muito interessante este tema da migração, porque toda a Bíblia está cheia destas histórias de pessoas que saem dos seus lugares e Deus age nestas diferentes viagens, nessas deslocações, nesse sair do lugar onde crescemos, devido a circunstâncias diversas. Aqui no nosso texto, a fome. Eles fogem da fome, fogem da privação, fogem da falta de esperança e de perspectivas e vão então para a terra que era a terra considerada talvez a pior terra para alguém ir. Mas naquele tempo era onde havia pão. Era onde havia a possibilidade de matar a fome. Porque toda a região de Judá, de Israel, vivia seca, prolongada, vivia a falta dos recursos e eles se viram nessa situação de ter que sair do seu lugar por causa da fome. E é interessante quando fazemos um paralelo com o nosso mundo moderno e olhamos as migrações portuguesas, por exemplo, ao longo aqui de mais de 100 anos. Este é o motivo que faz as famílias saírem de Portugal em etapas diferentes, não é? Para o Novo Mundo, para a América do Sul, para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, Luxemburgo, Suíça. E se nós pensarmos a fundo, até hoje, porque os nossos jovens continuam a fazer esse movimento de saída, e a questão é a esperança. Ter perspectivas de futuro melhores. Não é? E é isso que nesta nossa história também, uma história de migração, nós vamos compreender como esse motor da mudança, de circunstâncias que são difíceis, dão lugar ainda a agravar-se mais a realidade dessa família. Então a fome, que de alguma maneira foi suprida em Moabe, na terra daqueles que historicamente foram adversários
do povo de Israel. Lá eles encontram pão e certamente enfrentam tudo o que é constrangimento de sermos estrangeiros numa terra em que a nossa identidade é apontada como um fator que muitas vezes nos diminui, nos faz sentir não bem-vindos. Não é? Tudo isso, Ruth, como moabita, vai experimentar, mas principalmente Noemi, principalmente esta família que tem assim a experiência do desenraizamento das tecnologias. Elas são muito avançadas. É só puxar e ele fica de pé, não é? Vou confiar. E o desenraizamento é essa experiência então que nos faz de diferentes maneiras atravessar fronteiras, enfrentar desafios, obstáculos. Não é? Aqui o motivo, a sobrevivência, a fome. E esta família põe-se a caminho e, sem dar mais detalhes, o narrador ele nos informa que a perda humana faz com que a experiência se torne muito difícil, quase insuportável. Para quem sobrevive? Neste caso, Noemi. Noemi vai perder o seu marido e depois os seus 2 filhos. Não temos informações sobre nem o contexto, nem os detalhes, não são relevantes na nossa história, mas a perda e o processar aqui o luto e essa nova situação é aquilo a que Noemi então vai ter que responder. Elimeleque é da origem do clã que vivia em Belém, de Judá, seriam de uma das famílias conhecidas de Israel, e ele se vê então diante dessa necessidade de sair da sua terra em busca de melhores condições para a sua família, e ele vem a morrer. E os 2 filhos que representavam naquele tempo muito mais esse aumentar das probabilidades de sobrevivência, de manutenção da família, não é? Para uma família daquele tempo, a extinção da família, quando não haviam mais homens, para continuar o nome, a honra, a identidade dessa família, isso representava a pior coisa que podia existir. O desaparecimento do nome, da identidade. Então, Noemi se vê diante desta encruzilhada terrível. O que fazer? Com a dor da perda, por um lado, e agora a falta de perspectivas que ela tinha com a perda dos seus filhos. Então a tragédia, ela aflige esta família e depois de 10 anos, não só Noemi tem que pensar nela, mas pensa também nas suas 2 noras, que também agora estão desamparadas. Então há aqui um problema que é espiritual por um lado, é social por outro, na questão da perspectiva de vida, e dentro das leis que existiam para o povo judeu, haveriam algumas possibilidades de haver a continuidade do nome da família através dos parentes, que poderiam ali servir como apoio e legal
para que esta família pudesse subsistir. Mas era algo que não acontecia sempre e precisavam estar ali várias circunstâncias a cumprir-se para que este resgate, de alguma forma, através do casamento ou da compra de propriedade, desse lugar, então, a uma redenção. Não é? Vamos mais adiante ver uma figura que é muito importante aqui no nosso livro de Ruth e que é a figura do resgatador. Aquele que assume o papel de resgatar a família ou a pessoa vulnerável, que não tem perspectivas. E isso estava previsto na lei que Deus deu ao seu povo. A atenção para com aqueles vulneráveis que precisavam de apoio, de assistência. Mas então, no nosso primeiro bloco do texto de Ruth, capítulo 1, temos então no verso 5 este primeiro impacto da perda, do desamparo, da falta de perspectiva, da falta de esperança. A fome pelo pão foi saciada em Moabe, mas agora a morte e o futuro passam a ser a nova fronteira. Como responder à desesperança? Como responder àquilo que era tão difícil? E no verso 6 nós temos então a continuação da nossa história. E lemos que então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Não aceitamos a despedida. Não aceitamos que este possa ser o fim. Nós iremos contigo ao teu povo. A resposta à crise, a resposta à desesperança, encontra nas notícias que chegavam de Israel, aqui, aquela luz no fundo do túnel, aquele vislumbre, quando ainda não há nada tão novo que possamos nos agarrar, mas já é aquele princípio de esperança. Será que estas notícias eram notícias consistentes? Ou era uma fake news de alguém mais otimista? Não é? Mas a verdade é que Noemi se agarrou a essa janela. E ela pensou, não apenas nela, em como ela encontrar um caminho de volta para os seus parentes, mas ela olhou e refletiu sobre o que seria melhor para agora as suas duas filhas. E para ela, a primeira resposta não era as filhas irem com ela para uma terra que não era a terra das suas noras. Como moabitas, elas enfrentariam muitas dificuldades em Israel. E os mesmos preconceitos de quem imigra, elas iriam enfrentar.
Noemi pensa nas possibilidades que as suas noras teriam de voltar a casar, ainda novas, com quem era da sua própria cultura. E isso, aparentemente, daria mais chances para elas de recomporem as suas vidas. Então, a análise que Noemi faz é uma análise que não é egoísta, porque ela pensa, em primeiro lugar, nas suas noras. Ao mesmo tempo, ela ficaria desamparada, porque ela já tinha uma idade mais avançada e ela era cuidada por elas. Mas ela faz esse passo, dá esse passo, de pensar primeiro nelas, antes de pensar em si mesma. É interessante que, ao lidarmos com pessoas mais velhas, nem sempre o ser mais velho representa sabedoria. Nem sempre a experiência de vida se traduz nessa forma mais prática de generosidade. E com alguma frequência eu encontrei pessoas mais velhas, mais egoístas do que elas eram antes, e pessoas que, apesar da idade, não se tornaram mais sábias. Ao contrário, também encontrei muitas pessoas que, graças a Deus, elas se tornaram mais sábias com a idade e mais generosas. Mas não é uma regra. E Noemi aqui pensa, antes de pensar em si mesma, ela pensa nas suas noras e ela dá esse movimento de libertá-las dessa responsabilidade que elas tinham para com ela, do cuidado, da assistência. Mas parece que a resposta que ela vai ter das suas noras é uma resposta que a vai surpreender. E quando ela então diz: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo, elas eram boas noras. É isso que está resumido aqui. E o que nós encontramos no texto pela primeira vez é um conceito muito importante, que é o conceito da fidelidade, que é uma palavra hebraica, a palavra hesed, que representa um amor fiel. E esta é uma palavra muito importante no livro de Ruth e em alguns textos do Antigo Testamento, porque mostram esse padrão divino, mostram esta forma com que Deus revelou o seu amor aos homens, o seu amor fiel, e nós temos o desafio de reproduzir esse amor na nossa vida. Qual seria a palavra que no Novo Testamento tem uma relação com a palavra hesed? O amor fiel, o amor generoso. Lembram de alguma palavra no Novo Testamento que tem esta mesma ideia, este mesmo conceito? O amor sacrificial, o amor ágape. É esse amor que se baseia em Deus e que representa o amor que não precisa uma razão para ele ser exercido. O amor fiel de Deus. O amor ágape no Novo Testamento, 1 Coríntios 13, não é? Esse texto extraordinário que descreve esse amor, é o amor que nós encontramos aqui. E o mesmo amor que Noemi compreendeu, é nesse espírito que ela diz às meninas: olha, assim como essa forma de demonstrarem amor para comigo e para com os meus filhos, assim Deus vos abençoe.
que este amor esteja nas suas vidas. E Noemi começa a abençoá-las. A bênção tem um papel muito importante, um simbolismo muito grande no enviá-las, libertá-las por um lado da responsabilidade de cuidar dela, mais velha, e ao mesmo tempo que esse amor gracioso de Deus as acompanhe e se multiplique na vida delas. E é isso que Noemi faz. E nós vamos perceber no texto que com essas perdas, com essas dificuldades, Noemi, que não era uma mulher de ferro, ela tem sentimentos divididos. E há amargura pelas suas perdas que ela nutre no seu coração. E isso vai ficar mais evidente lá para o final do capítulo 1, mas assim, o impacto de perder marido, os filhos, as circunstâncias difíceis, contrárias, vão fazer com que ela, apesar disso, ela compreendendo o amor, esse amor fiel, o amor da graça, o amor que se expressa de formas tão belas, apesar da sua amargura, ela quer o melhor para as suas noras e ela as abençoa. Agora, o que é surpreendente é que elas não vão aceitar a recomendação que neste primeiro momento Noemi vai fazer. Beijou-as, verso 9, elas porém choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. E aqui, na continuação do nosso texto, nós temos a segunda conversa em que elas vão contra-argumentar ao que Noemi tinha decidido que seria o melhor para todas. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então aqui nós percebemos o coração de Noemi. O coração em que a dor, em que o sofrimento, em que a perda, em que a falta dessas perspectivas mais favoráveis vão gerar amargura no coração dela. E ela mesma diz e interpreta que Deus pesou a sua mão contra ela. E talvez alguém muito espiritual diga: mas Noemi então ela não era forte espiritualmente para dizer isto ou para sentir essas coisas. E aqui nós temos muitas vezes um dilema, não é? Que é: o que fazer com as emoções humanas? Será que expressarmos as nossas emoções, termos os nossos sentimentos, reagirmos às coisas difíceis da nossa vida, significa que somos pouco espirituais? Não. Absolutamente. De forma alguma. Vamos ver ao longo desta história e em tantas outras na Bíblia, no livro de Salmos, que as nossas emoções, elas fazem parte de nós, e o que nós sentimos, o que nós expressamos,
tudo isso Deus se interessa, porque somos seres humanos integrais. Não somos razão separada de emoção ou do corpo físico. Somos um todo. E Deus quer ouvir os nossos desabafos. Quer ouvir, sim, os nossos sentimentos. Quando lemos o livro de Salmos, vamos encontrar em Salmos, um terço dos Salmos, mais de 60, que vão falar sobre as emoções humanas, sobre o desabafo, sobre as dores, sobre as crises. E Deus se interessa e Deus responde às nossas emoções. Então Noemi expressa o que vai dentro da sua alma e ela é honesta, verdadeira com o que ela sente. E Deus se agrada disso. Ninguém é super espiritual para esconder aquilo que está a sentir numa comunidade de fé, numa igreja, que busca realmente ser corpo e comunhão. Porque nós precisamos uns dos outros. E essa é uma experiência extraordinária. Nós podemos partilhar a nossa vida, a nossa intimidade, as nossas lutas e enfrentarmos juntos as coisas difíceis. As perdas, a desesperança, o pão que escasseia, mas em tudo Deus está presente. Amém? E é isso que nessa história nós vamos continuar aqui a desfrutar juntos. E esta segunda conversa, do verso 10 ao verso 13, nós temos esse movimento em que Noemi, ela de alguma forma, ela vai fazer uma sátira da sua própria situação. Os argumentos que ela usa para convencer as noras a voltarem são argumentos de alguém que está a usar a ironia como um escape. E ela põe em forma irónica o cenário em que como é que ela iria dar filhos? Como é que, se os filhos de um dia para o outro estivessem ali, como é que isso iria solucionar o problema delas? A falta de perspectiva delas, de recursos, de futuro. E a ironia, muitas vezes, nós não percebemos, mas é uma forma de expressarmos coisas dentro de nós que são assim, bem complicadas. Não é? E é esse o recurso que ela usa ao expressar a sua dor. E ao tentar convencê-las de que não havia um caminho razoável melhor do que esse. É elas voltarem para a casa das suas mães, e aqui a expressão casa da mãe, no texto, é esse lugar onde elas estariam seguras, estariam com as condições de recomeçarem as suas vidas, de terem perspectivas nas suas vidas, e a proteção que ela, Noemi, não poderia oferecer. Numa perspectiva humana, ela não tinha aquilo que as mães das suas noras teriam a dar-lhe. Então Noemi está diante desse futuro com recursos muito limitados daquilo que ela poderia oferecer. E o caminho que ela encontra é negar-se, é abrir mão desse direito de que as suas noras cuidassem dela na velhice, a assistissem, e ela então toma a decisão de que o melhor seria elas voltarem para o lugar seguro. Tornai, minhas filhas, verso 12, ide-vos embora. E no verso 14, na continuação aqui do nosso texto, nós vamos ter a terceira conversa. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Este é um versículo chave na progressão aqui do nosso texto.
o contraste das atitudes que as noras vão ter em relação a Noemi. E não há nada de errado com o que Nora faz. Nora está a obedecer ao conselho, à determinação da sua sogra. Está a honrar a sua sogra. E despede-se, apesar de não ser essa a sua primeira escolha. Mas faz isso por obediência. E Ruth, nós lemos que ela então não aceita esse caminho, essa solução, e diz o texto, Ruth se apegou a Noemi. E há um apego aqui que é um apego saudável, porque há apegos que eles não são saudáveis, muitas vezes, mas este é o apego de afetos que vão além daquilo que é o normal. Então o centro da vontade de Deus não é um lugar onde estaremos imunes a dificuldades, mas é o lugar onde poderemos provar o descanso em Deus, mesmo enfrentando desafios. Nesta circunstância tão difícil, de desafio, seguir a razão humana, seguir o que o estudo de probabilidades de sucesso ditaria, Noemi faz o seu papel responsável e ela faz isso racionalmente. Mas há um caminho que Deus trabalha e é um caminho extraordinário. Se a sua nora, órfã, seguiu o caminho racional, o caminho normal, natural, de fazer a escolha baseada nas informações disponíveis, que era a escolha mais acertada, nós vamos ver Ruth representar a escolha, a decisão que é sobrenatural, que é extraordinária. Porque para ela o valor maior não era a probabilidade, não era a estatística, não era aquilo que parecia ter mais condições de viabilidade, de sucesso. Para Ruth há algo mais que ela aprendeu com Noemi e que agora Deus vai usar Ruth para ensinar a Noemi. Porque os nossos filhos também nos ensinam. Porque as pessoas a quem nós muitas vezes ensinamos, ajudamos, Deus usa na nossa vida para nos dar lições e para nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Eu sei que isto às vezes não é fácil para os pais, mas nós aprendemos com os nossos filhos e precisamos estar atentos e disponíveis para aprender com eles também. E é isso que Ruth vai ser na vida de Noemi ao longo da continuação da história. Noemi, a mulher sábia, que agora vai ter em Ruth quem a ajuda a compreender as verdades que Noemi havia ensinado a Ruth sobre esse amor fiel de Deus, o Hesed, esse amor leal que está presente nas relações humanas, essa lealdade, os valores que não têm preço e que estão acima das circunstâncias. E é isso que Noemi vai, nesse momento tão crítico, tão vulnerável, tão difícil, Deus usa Ruth através da sua posição, da sua atitude, desse apego saudável ao amor a Noemi e à lealdade para com Noemi, por um lado, mas àquilo que Ruth aprendera sobre Deus. E agora, na prova dos 9, agora que a decisão precisava ser tomada, é a Ruth que vai ser esse instrumento que Deus usa. Verso 15, na continuação,
Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E pela terceira vez no diálogo, Noemi insiste por esta via do retorno. E diz a Ruth: olha, assim como Orfa compreendeu o que é melhor, tu também precisas aceitar, resignar-te a essas circunstâncias que estão diante de nós, em que o caminho é esse. Não há o que fazer. Não há o que fazer, Ruth. Por mais que eu te amo, com sofrimento, o melhor para ti é voltares. É um drama de todo o tamanho. Porque Noemi está a fazer aquilo que a responsabilidade manda, determina. Daquilo que era para ela, como mãe das meninas, o que seria, o que melhor protegeria o futuro delas. Mas para Ruth, esse não é o caminho. Dos valores que ela aprendeu da própria Noemi. E vamos ver que a lealdade, ela vai além dos afetos e da ligação. E tem a ver com a forma como Ruth assumiu a identidade e a cultura de Judá. E do próprio Deus, que Noemi e o seu marido e os seus filhos representaram para ela, Ruth. Então o testemunho vai levar a que isso também seja um valor espiritual que Ruth vai buscar e vai abraçar nessa sua posição de desobediência, porque é isso que Ruth está a fazer, está a desobedecer a Noemi, com coragem. Imagina, Deus age no extraordinário, Deus age muitas vezes de forma não tão habitual, tão previsível, e isso nos chama a atenção para a necessidade de buscarmos discernir espiritualmente a nossa vida, as decisões, para além do que é lógico, para além do que é óbvio, para além do que toda a gente iria fazer, do que é sabedoria apenas humana. Há momentos em que nós fazemos escolhas e abraçamos desafios e respondemos espiritualmente. E é aquilo que nós vamos encontrar aqui, nessa posição, que Ruth defende contra aquilo que Noemi vai representar. Pergunta: que lugar a oração tem ocupado em minha vida? Especialmente com relação àquelas áreas onde eu estou tomando decisões de uma mudança em moldes bíblicos. Tenho mantido comunhão constante e íntima com Deus nos momentos de luta e alegria, de derrota e vitória? Esta é uma pergunta que talvez não seja fácil de responder, mas é uma pergunta que nos lembra o lugar da oração. Por vezes nós funcionamos muito no automático e a razão parece que quer tomar conta das nossas decisões e da forma como vivemos. E o que nos faz depender de Deus é esse ambiente de oração, esse compromisso com a oração. Porque o que é oração? A oração é conhecermos que nós dependemos de Deus e que não fazemos as coisas por nós mesmos, sozinhos, porque sabemos tudo ou porque podemos tudo. Então, quando eu oro, quando eu junto-me a um irmão ou uma irmã, à reunião de oração, ao meu grupo, aos amigos mais próximos a quem eu partilho
momentos da minha vida, o que eu estou a dizer é: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu não tenho nem os recursos, nem o poder, nem a força, nem a sabedoria. Eu dependo do Senhor. A oração é mãos ao alto. Eu rendo-me, Senhor. É isso. E eu digo, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu até posso saber o que é que talvez seja a melhor direção, a melhor escolha. Mas eu sei que isso não é suficiente. Eu preciso ter a confirmação. Eu preciso ter a paz para tomar uma decisão, para fazer a melhor escolha. E a melhor escolha, às vezes é óbvia, de tão óbvia é obóvia, às vezes, não há muito o que inventar. Mas outras vezes não é assim. E aqui nós temos o extraordinário. Deus age naquilo que é ordinário, que é regular das nossas vidas, o dia a dia, mas Deus age no extraordinário também. E nessas maneiras em que Ele se revela e que são transformadoras e que são extra categoria, porque nós vamos ser surpreendidos num caminho de obediência. E é o que representa a Ruth aqui, no nosso texto. Podemos ser órfã, que faz as coisas certinhas e faz o óbvio e obedece, mas o desafio no texto é compreendermos que Deus age através da resistência que Ruth representa, ao não abrir mão daquilo que são os valores que ela compreendeu e que ela não podia deixar para trás. Lealdade, amor fiel, que é o espírito do Hesed, a palavra amor fiel, esse amor de Deus por nós, e que é vivida na família e que é dada como testemunho nas nossas vidas, na maneira como nós consideramos os outros, vivemos e as escolhas que fazemos, e tudo isso deve representar esse amor gracioso de Deus na forma como vivemos e fazemos as nossas escolhas e as nossas decisões. Então a oração é esse caminho em que nós afinamos a sintonia da nossa alma com a direção de Deus, com a vontade de Deus. E recebemos coragem para tomar decisões às vezes difíceis, como a de Ruth, de desobedecer à sua sogra e de persistir no caminho que ela compreendeu, que era o caminho de Deus na sua vida. Porque há um preço nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E aparentemente aquilo que deve ser de uma forma complica-se mais tarde. Então tomar decisões pelo caminho do que aparentemente é mais fácil não é a melhor coisa. O mais fácil era elas voltarem para as suas mães. Mas o que era plano de Deus era outro. O que representava a vida, o amor leal a cumprir-se, a redenção, a maneira como Deus iria usar esta família. Depois, na continuação dos próximos capítulos, vamos ver como esta história vai ser tão importante na história de Israel. Como Davi, dando aqui já até um spoiler, como Davi vai ser descendente desta história extraordinária e da resistência de Ruth. Não é? Aquilo que era óbvio, isso é o extraordinário. Concluindo aqui o nosso tempo, nós temos os últimos versos, a terceira conversa e, na sequência, a chegada então a Belém. Verso 16, disse, porém, Ruth,
Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Este é um dos versos mais extraordinários que revelam tanto do coração de uma mulher que tinha tudo para ser amarga, como Noemi se havia tornado com as suas perdas, mas que ela vê espiritualmente algo muito além da sua dor e das suas desesperanças. Ela vê a mão de Deus. E a forma leal com que ela responde a Noemi é essa forma que representa o amor leal de Deus nas nossas vidas e que é repartido em nós, nas nossas famílias, nos amigos, nas pessoas que nós temos o desafio de revelar esse mesmo amor que é generoso, que é vida, que abençoa, que toca, que redime. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aqui é muito interessante como os casamentos modernos vão buscar este texto para afirmar o compromisso de um homem e de uma mulher. E originalmente é a expressão da nora para com a sua sogra. É muito bonito. O compromisso de vida e morte, o compromisso de lealdade, isso é o Evangelho. É aquilo que no Novo Testamento vamos compreender como a expressão do amor, o amor que Jesus ensina, o amor que Jesus vive e que a sua comunidade, a igreja, deve refletir. Esse amor generoso, esse amor que depende de Deus, que confia no Senhor como o seu recurso e como a sua garantia. Vendo, pois, Noemi, verso 18, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, ou seja, foi vencida pelo cansaço. Então ambas se foram até que chegaram a Belém e nesse retorno então à terra de origem nós vamos ter a continuação desta história extraordinária e que vai mostrar a mão de Deus a conduzir para caminhos de esperança, de restauração, o suprir do pão, mas o suprir de tudo aquilo que é mais importante do que o pão e que é a resposta espiritual para o que é mais importante no ser humano. A identidade, a presença de Deus, a esperança que faz parte dessa vida redimida e quando Deus está conosco, todas as circunstâncias, as mais desafiadoras, elas poderão ser sim vencidas pelo poder de Deus. E termina então o verso 22, o nosso texto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E aqui é a transição para o segundo capítulo que continua esta história, que no próximo domingo nós iremos então dar a nossa sequência. Queria terminar com esta referência. Como Jeremias, Jó e os salmistas, ela se colocou aberta e honestamente diante de Deus em seu sofrimento. Aqui falamos de Noemi. E Deus a escutou.
E Deus a ouviu. E Deus a aceitou. Ela foi honesta. E Deus valoriza a honestidade dos nossos corações, das nossas vidas. Se Ruth foi modelo de devoção, Noemi foi modelo de completa honestidade. Um amor com compromisso, esse amor hesed, ou ágape, amor leal, busca o bem maior do outro e que se expressa de forma prática em resposta ao amor do Pai. Descobrimos como cada aspecto do nosso dia a dia está dentro do cuidado e do propósito soberano de um Deus amoroso e cheio de graça. O seu cuidado por nós, com frequência, é expresso no cuidado que dispensamos uns aos outros, quando, movidos pelo amor fiel, deixamos que Ele nos use como seus instrumentos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Aprendi com o pastor da vida, que se chama Elton, coisas mais bonitas, também nas mulheres, joelho no chão, E boca? No pó. Joelho no chão e boca no pó. Muito bem. Fica aqui mais essa ilustração. Mas que o Senhor nos abençoe. Vamos ter agora o nosso tempo de intervalo e voltaremos para o nosso culto.